O capítulo 12 ensina a criação de tabelas no desenho e a criação de estilos de tabelas. Também podemos criar uma tabela associada a uma planilha do Excel e fazer uma integração de dados entre os dados da planilha e a tabela no AutoCAD. Bom, pessoal, então vamos ver aqui como que a gente cria uma tabela. Na aba Annotate, a gente tem o comando Table. Aqui, na janela do comando Table, eu posso iniciar uma tabela a partir de uma tabela vazia, em que eu vou preenchendo os dados depois, ou a partir de uma planilha. No livro, eu tenho um passo a passo de como você insere uma tabela a partir de uma planilha. Nós vamos ver aqui como que a gente insere uma tabela vazia e depois preenche com os dados. Eu vou definir aqui uma tabela com 4 colunas e com 7 linhas, tá? Muito bem. Definido isso, aparece a tabela no meu cursor e eu clico um ponto para inserir ela na tela. A primeira linha da tabela é o título, que a gente já pode digitar. Quando eu dou um Enter, o cursor passa para a próxima célula, que seria o título da coluna. Se eu clicar um Tab, ele vai para a célula do lado. Eu posso clicar com o cursor 2 vezes bem rápido dentro da célula que eu quero editar. E aí a gente vai preenchendo as células com o texto. Quando eu clico fora, o cursor sai e eu estou fora da área de edição da tabela. Para eu voltar para inserir um dado dentro de uma célula, eu clico 2 vezes bem rápido dentro dessa célula. Muito bem. Se eu der o ESC, eu saio fora da edição da tabela. Depois de criada a tabela, se eu clicar o cursor numa das linhas da tabela, eu tenho grips e eu posso alterar o tamanho das células, dependendo do grip que eu selecionar, tá? Esse grip aqui, por exemplo, me permite alterar o tamanho da coluna. Tudo isso está explicadinho no livro. Se eu clicar uma vez só, dentro de uma célula, vão aparecer outros grips com essa borda alaranjada. Se eu clicar o botão direito do mouse, eu tenho uma série de ações que eu posso fazer nessa tabela. Por exemplo, eu posso inserir mais uma coluna. Vou inserir mais uma coluna à direita. Eu também posso usar os comandos aqui pela Ribbon. Eu tenho uma aba Table Cell. E aqui eu também tenho os mesmos comandos que eu tenho apertando o botão direito do mouse.
Então, eu posso inserir linhas, inserir colunas, apagar linhas, apagar colunas, tá? Eu posso também fazer uma soma das áreas, ou seja, uma soma dos números dessas células. Então, nessa célula aqui embaixo, eu vou clicar o botão direito do mouse e pedir para ele me inserir uma fórmula de soma. E aí, acompanhem pela linha de comandos, o AutoCAD vai pedir para eu selecionar o primeiro canto da célula, da faixa de célula, ou seja, da faixa de célula que ele vai somar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não preciso englobar os números. Ele já entende que é para somar da B3 até a B7. Se estiver certo, eu dou um Enter. E ele colocou o resultado aqui. Esse fundo branco não é impresso, é só para destacar que essa célula é uma célula que pode se alterar. Por exemplo, se eu aumentar o valor dessa área da sala de reunião, vou alterar esse valor aqui, eu vou somar 5 unidades aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 23. Então, o meu resultado já vai ser alterado na mesma hora. Então, aqui, esse campo eu vou chamar de total. Ok? Então, assim que a gente cria uma tabuação. Planilha, passo a... Agora, nós vamos ver como a gente cria um estilo de tabela. Então, na aba Annotate, no painel Tables, a gente tem o botãozinho aqui, igual do estilo de texto e de dimensionamento, para criar estilo de tabela. Então, nessa janela, eu teria os estilos criados, uma lista aqui, mas eu vou criar um novo. Eu vou chamar de tabela áreas. Em seguida, eu devo configurar cada um dos tipos de célula da tabela. A tabela tem uma célula que é do título, uma célula que é do subtítulo, uma célula de dados. Para cada um desses campos, a gente tem os estilos. Então, eu vou começar com a parte de dados. Então, tenho 3 abas aqui em que eu vou configurar uma série de parâmetros desse texto e do fundo do texto. Por exemplo, o preenchimento da célula. Eu posso colocar uma cor. Tá lá. Eu já vou vendo. Posso mexer no alinhamento do texto, no formato dos dados. Em relação ao texto, eu posso dar uma cor. E em relação às bordas, eu posso definir a espessura da linha e a cor. E aonde vão sair as bordas. Eu vou pedir para todo lado. Em seguida, eu passo para o segundo tipo de célula, o subtítulo. E configuro as mesmas propriedades. O texto da tabela pode ser criado um estilo específico para a tabela, tá? E bordas da mesma forma. E por fim, o título.
Ok, finalizo. Estilo tabela áreas. Essa tabela que eu criei foi criada com o estilo anterior. Eu posso aplicar um outro estilo a essa minha tabela, o estilo que eu criei. Então, basta eu selecionar ali, na lista de estilos, e eu estou aplicando o estilo novo à minha tabela. Então, assim que a gente cria uma tabela e um estilo para a tabela.